vimos no domingo passado que Deus, Ele é capaz de enviar os seus filhos à tempestade. Que as tempestades da nossa vida nem sempre são coisas do inimigo, mas na maioria delas são coisas do próprio Deus. Vimos que o próprio Deus enviou o seu Filho Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós temos entendido, irmãos, que nós precisamos entrar nesse lugar de entendimento, de clareza, para que a gente possa continuar posicionado. Você sabe que a Escritura, ela é um reflexo, né? Que a Escritura, ela aponta. Todo Antigo Testamento aponta para o Novo. E o Novo Testamento aponta para nós, para a atualidade. E se você for ver, não no Antigo, já no Novo Testamento, homens morreram, despedaçados em arenas, comidos por feras, por leões, mulheres grávidas cantando ao Senhor, foram, irmãos, despedaçadas vivas, para que você hoje estivesse sentado aí ouvindo uma palavra no ar-condicionado, com uma canção belíssima, sendo ministrada e tentando quebrar o nosso vício de um evangelho morto que foi entregue a nós, de um evangelho de prateleira que foi entregue a nós. Eu costumo falar muito sobre esse termo, evangelho de prateleira. E um dia um irmão perguntou: pastor, o que é evangelho de prateleira? E eu fiquei pensando, meu Deus, às vezes eu falo coisa e eu não explico. Irmão, evangelho de prateleira é aquele evangelho que você escolhe o que você vai comprar. Evangelho de prateleira é aquele evangelho que você vai no supermercado, né? A prateleira está lá e você escolhe o produto que você quer levar, com a data de validade que você quer, com o preço que você quer pagar, na quantidade que é útil para você. Está entendendo? A data de validade que eu preciso, o tamanho que serve à minha família, o preço que cabe no meu bolso, ou seja, o produto que se adapta à minha necessidade. Isso é um produto de prateleira, e o evangelho no Brasil se tornou assim. Você vai a uma igreja, você compra aquilo que você quer, aquilo que se adapta à sua vida. Se você quer um evangelho de campanha, você vai e você recebe campanha. Se você quer uma igreja de adoração, você vai e adora o tempo inteiro e vai para casa sem uma mensagem. Se você quer uma igreja de libertação, você vê o processo de libertação e todos os demônios são interrogados numa noite, e você vai embora para casa entendendo que Deus está fazendo grandes coisas. Mas, irmãos, o evangelho tem sido esquecido. O evangelho, ele não serve para prateleira, porque ele não serve a ser adaptado nas suas necessidades. Ele chama eu e você a nos adaptarmos a ele. Amém, Deus. Ele é imutável, ele é soberano, ele é acima de tudo e de todos. Não há autoridades, irmão, em um lugar. Não há autoridades em um lugar, autoridades civis, políticas, militares ou eclesiásticas. Não há classe econômica, não há novos e velhos convertidos, não há nada, irmãos. O evangelho é único e verdadeiro. Você não se adapta ao evangelho porque tem alguém novo ou velho na igreja. Isso é a maior besteira que já fizeram com a igreja. Você não adapta uma palavra porque entrou alguém que não conhece a palavra ou alguém que já conhece. Porque entrou no culto um neófito que nunca ouviu a Bíblia ou se encheu de pastores no lugar. Você não se adapta à palavra. Você não se adapta à palavra porque tem ricos ou pobres, porque tem autoridades, porque tem maiores ou menores. O evangelho é único, claro, soberano, verdadeiro. E ele precisa ser pregado da forma como ele é. Porque a Bíblia diz que ele não é prosa, não é poesia, não é poema. Ele é uma espada penetrante de 2 gumes, que faz separação entre alma e espírito, entre juntas e medulas. E uma espada geralmente costuma cortar e machucar. Mas a Bíblia diz assim: aquele que fez a ferida, ele mesmo a ligará. Aleluia. Aquele que fez a ferida, ele mesmo vai sarar. Então nós não pregamos o evangelho, irmãos, para alcançar A, B ou C, é para alcançar todos os homens, todas as classes, todas as pessoas. Nós não adaptamos a palavra, irmãos. Nós temos a palavra como soberana, verdadeira. E se a palavra me fere de alguma forma, é porque deveria me ferir mesmo.
Então aquele que feriu, que não é o pastor, não, esse pastor é muito duro, irmãos, não impute aquilo que Deus falou para a minha vida. Ah, aquele pastor fala muito assim, ou fala muito assado. Não, eu não falo nada, irmãos, eu prego a palavra. Impute a escritura, não há nada que nós ministramos aqui que não esteja claro na escritura. Ou seja, então eu quero uma escritura adaptada àquilo que eu vim buscar nessa noite. Não venha buscar nada pronto, irmãos. Venha disponível a ser tocado pela glória do Senhor, a ser tocado pelo Espírito de Deus. Deixa Deus pegar você, irmão, revirar você do avesso, como eu disse aqui no início. Você acha que para mim é fácil? Você acha que para mim liberar algumas palavras que o Senhor nos dá é fácil? Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que está cortando aí, irmãos, também corta aqui. Aquilo que está trabalhando aí, também trabalha aqui. E nós precisamos entrar nesses lugares. Eu quero começar com você nessa noite, nos mesmos textos que começamos a semana passada, na carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3, que diz assim, 1 Coríntios 3, verso 1. Diáconos, me ajudem a trabalhar. 1 Coríntios 3, 1 diz assim: irmãos, amém, queridos, vocês acharam? Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Paulo fala, escrevendo a carta à igreja de Corinto, e diz a esses irmãos: irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não pude falar para vocês coisas espirituais, coisas que estão sendo liberadas pelo Espírito à igreja, mas eu tive que falar para vocês como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não um alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato que vocês ainda não estão em condições. Aí, se você for ler o capítulo, Paulo vai começar a exortar, irmãos. E Paulo não está dizendo que vai ficar numa adaptação agora, ele está dizendo: eu vou voltar. E nós precisamos ver as coisas de uma outra forma, porque nós precisamos avançar. E este mesmo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 11, anda um pouco para frente na sua Bíblia, lá no capítulo 13, verso 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Porém, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando eu era um menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, brincava como menino, agia como menino. Mas quando me tornei um homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Irmãos, nesses dias, nós precisamos entrar em lugares de maturidade, em lugares de crescimento. E o Senhor vai nos conduzir a este lugar, irmãos, da forma como Ele precisar conduzir. Às vezes nós vamos caminhar, querido, debaixo de duras penas. Não sabemos de que forma, mas o Senhor vai nos levar a estes lugares. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos ser aqueles que são chamados para ser luz do mundo e sal da terra. E o Senhor diz assim: se o sal perdeu o seu sabor, eita, para nada presta. Que tipo de sal você tem sido, irmãos? Que tipo de tempero você é capaz de levar a um lugar? Que tipo de luz eu tenho sido? Para as pessoas que estão próximas de mim, caminham comigo, estão ao meu lado. Como nós precisamos viver isso? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu quero mostrar algumas coisas para você. Irmão, nós estamos aquecendo para o café da aliança. Então, aperta aí.
Nós vamos dar uma estreitada hoje, porque o café é no final dessa semana. Então nós precisamos já preparar as nossas baterias. Café com pastores e líderes no próximo sábado, dia 12 de agosto. 2 Coríntios 4:7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Mas temos esse tesouro. Que tesouro, irmãos? Diga assim: o Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo está em vaso de barro. Quem são os vasos de barro? Diga: eu sou um vaso de barro. Então eu sou um vaso de barro. O vaso é de barro, não tem valor nenhum, mas tem um tesouro dentro de mim. Aleluia. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Verso 8: de todos os lados somos pressionados. Eita mistério. Tem alguém sendo pressionado aí, irmão? Pensa numa semana que eu recebi e-mails, recebi recados. Pastor, está difícil. Eu falei: seja bem-vindo ao clube. Seja bem-vindo ao propósito, irmão. Deus nunca falou que ia ser fácil. E diz assim a palavra: de todos os lados somos pressionados, porém não desanimados. Agora a palavra te pegou. Tem alguém desanimado aí? Aleluia. Porque a Bíblia diz: por todos os lados somos pressionados, mas essa pressão não pode nos desanimar. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, ou em outra versão diz: ficamos surpreendidos, mas não desesperados. Tem alguém desesperado aí? Ficamos surpreendidos, mas não desesperados. Somos perseguidos, eita glória, mas não abandonados. Você não está sozinho, cara. Você não está sozinho. Venha a perseguição da onde for, Ele é contigo. Ele está com você. Ele é teu escudo, tua fortaleza. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nos abatemos. Não tinha um monte de gente doente essa semana. Isso é abatimento físico, irmão. Dor de cabeça, dor de garganta, dor disso, dor daquilo. Mas fica tranquilo, irmão, você não vai ser destruído. Fica tranquilo que aquele que te chamou, Ele vai te sustentar, querido. Ele vai te manter de pé, como fez até aqui. Então a palavra fala: de todos os lados somos pressionados. Então, irmãos, de fora, de todos os lados, pressão. Mas aqui por dentro, nós não somos desanimados. De fora, nós ficamos perplexos, surpreendidos com aquilo que estamos vendo de fora. Mas aqui dentro, não estamos desesperados. De fora, somos perseguidos de todos os lados. Mas aqui dentro, nós não estamos abandonados. Não estamos sozinhos. E somos abatidos por aquilo que vem de fora, mas não seremos destruídos. Olha a palavra no verso 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Mas eu pensei que tinha sido chamado para uma vida de excelência, para fazer muitas coisas boas. E a palavra diz assim, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. E isso é viver em excelência. Eu trago no meu próprio corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Eu trago em nosso corpo o morrer de Jesus. Verso 11. Pois nós que somos vivos, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Yeshua. Tem alguém vivo aí? Prepara, querido, você vai ser entregue à morte. Porque essa é a condição que o Senhor chamou para a sua igreja. A Bíblia diz assim, olha, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós opere a morte,
para que nos outros atue a vida. Eita. Sabe por quê, irmãos? A sociedade araguarina só vai ver Jesus na sua vida, querido, se você resolver morrer para que Ele viva em você. Jesus não pode viver junto com você na sua própria vida. Jesus não compartilha a vida dele junto com a sua. Você precisa morrer para que Ele viva. E através da vida dele sendo vivida na sua, o mundo, a cidade de Araguari, a região de Minas Gerais, vai conseguir ver Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, de modo que em nós opera a morte, para que nos outros atue a vida. Tudo isso, verso 15, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando em número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as nações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Eita Jesus. Hoje nós vamos tomar aqui, irmãos, um banho de ânimo. Hoje nós vamos tomar aqui um batismo de avivamento. Avivamento por fogo, porque diz assim, por isso não desanimamos, verso 16. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É de dentro para fora, irmão. É de dentro para fora. Não é olhando para as circunstâncias, não é olhando para o meu próprio corpo físico, não é olhando para a política, para a economia, para aquilo que está se acabando. Diz assim, ó, por isso nós não desanimaremos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados de dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, aquilo que você achava que estava pesado, irmão, a Bíblia chama isso de leve e momentâneo. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode ir além. A Bíblia está dizendo assim, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo, em outra versão, nossa leve e momentânea tribulação, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. É difícil, né, irmão? Essas palavras assim são difíceis, né? Então, irmão, isso aqui não encontra-se na prateleira do supermercado, ninguém compra. Mas é a Escritura Sagrada. Quando eu chego para o Senhor e falo, Senhor, o Senhor podia dar um jeito na minha vida, porque pensa num negócio complicado. E pensa num desânimo que eu estou. E pensa num cansaço, e pensa nisso. Fala comigo, Jesus, eu já te falei domingo passado, irmão, não faz isso. Aí você abre a Bíblia e cai aqui. Pois o seu sofrimento leve e momentâneo estão produzindo em você uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. O Senhor está dizendo, suporta. O Senhor está dizendo, permanece. O Senhor está dizendo, posiciona. O Senhor está dizendo, vem para cima. Vem para cima. E nós precisamos entender isso, irmãos. Como nós como igreja podemos nos movimentar? Como nós podemos nos movimentar, irmãos? Tocar lugares. A Bíblia já fala, irmãos, morrendo. Nós precisamos deixar com que Ele viva em nossas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 14. Meu Deus, é aqui mesmo? Nós estamos falando, querido, de chaves. Lucas 14 diz assim, verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse, vai vir pedrada. Sabe o que nós vivemos hoje? E eu não estou pregando contra evangelismo, de jeito nenhum. A igreja se move dessa forma. Mas a forma como nós evangelizamos, nós já começamos tudo errado. Coloque seus olhos em mim, irmãos, eu estou instruindo você nessa noite. Nós falamos para a pessoa, vamos para a igreja, porque isso vai acontecer, Deus vai te dar tudo, sua vida vai ser isso, vai virar um mar de rosa, vai ser uma bênção, e é mentira.
Nós já acostumamos a pregar o que Deus não pregou, a prometer o que a Bíblia não prometeu. E quando as pessoas vêm e conhecem a Jesus, elas se frustram com um Jesus que é um Jesus fictício, um Jesus de prateleira. Porque nós, irmãos, aprendemos a amarrar as pessoas na rua e de alguma forma trazê-la para a igreja. Achamos que isso é evangelismo. E aí nós prometemos tudo que possa acontecer na ruindade da sua vida, dizendo, se você for na igreja, aí você vai ver. Antes de tudo isso, irmãos, antes de pregar com a sua boca, pregue com a sua vida. Deixa as pessoas verem em você queimar, e elas saber que você passa prova, tribulações, dificuldades, mas mais do que recebendo, você está queimando. Mas mais do que recebendo, você está suportando. E dizendo, olha, com o Senhor é possível suportar todas as coisas. Porque o Senhor diz, lembra de Isaías 43, o texto que está norteando o meu nome. O que é Isaías 43? O processo que forma Jacó em Israel. Por quê? Porque ele criou um Jacó, mas no Jacó criado ele formou um Israel. Isaías 43, 1. E o Senhor vai dizer assim, quando então passares pelo fogo, tu não te queimarás, nem brasa viva arde em ti. Quando passares pelos rios, profundezas, não te submergirá, você não se afoga. Mas é quando, não é se. Não está dizendo se você, está dizendo que quando quer dizer, você vai passar, cara. E quando passar, eu vou estar contigo. Quando passar, eu vou estar contigo. Mas é um processo, irmãos. Para que esse processo é preciso na nossa vida? Para que eu sofra? Porque Deus gosta que eu sofra? Deus é um pai que quer que eu sofra? Não, Deus é um pai que quer eu aprovado. Deus é um pai que busca filhos aprovados. E a aprovação vem por meio de processos, irmãos. A aprovação vem por meio de crises. Lembra da águia do domingo passado? O ninho começou a espetar o filhote. E o filhote diz, tá meio difícil ficar aqui. A águia, mãe, pega o filhotinho nas asas e dá o voo lá de cima do penhasco. Lá de cima ela só faz assim, ó, de costa e deixa ele despencar, irmãos. Ele vai caindo, desesperado. E ele precisa bater asa. E se a mãe vê, a águia mãe, que ele não vai conseguir voar, ela dá o rasante, pega ele e leva de volta para o ninho. E amanhã vai de novo. Porque por meio da crise, da pressão, você vai voar. Por meio, irmãos, de um adestramento na palavra, nós vamos ser aperfeiçoados. Então nós pensamos que a gente promete tanta coisa para as pessoas virem na igreja, por isso que as pessoas convertem ou parece que convertem, aceita Jesus ou parece que aceita. Por quê, irmãos? Porque o que apresentamos para ela não é verdade. E quando começa a acontecer algumas coisas, elas desanimam. Um dia Jesus vinha passando e um jovem chegou para ele e falou, mestre? Ele virou e falou, pois não. E ele falou assim, eu quero te seguir. O que eu faço para eu te seguir? O Senhor falou assim, presta atenção, olha para mim. Look at me, olha para mim. Viu, irmão? Tá saindo aí. Falou, olha para mim. Ele olhou. E o Senhor falou assim para ele, as aves do céu têm o seu ninho, e as raposas têm seus covis. Eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Queres mesmo me seguir? Uau! Esse é um evangelho que não é de prateleira, irmãos. Sabe o que Jesus está falando? Me seguir custa um preço. Quer mesmo me seguir? Ou quer pensar mais um pouco? Quer levar isso para o profético? Sabe o que ele estava dizendo? As aves do céu têm o seu ninho, seu repouso, o lugar onde ela se sustenta. A raposa tem os seus covis. Covis são buracos em pedras, como se fossem pequenas cavernas. São tocas onde elas repousam o seu corpo. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o Filho do Homem. Na verdade, eu sou a cabeça. Eu sou uma cabeça sem reclínio. Por quê? Porque quem é o corpo dele, de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja não tinha ainda sido estabelecida. Que ela vai se estabelecer historicamente, funcionalmente, em Atos dos Apóstolos. Então, Jesus não tem corpo. É uma cabeça sem corpo. Ele diz, eu
sou o cabeça, não tenho aonde me apoiar. Mas eu vim para estabelecer o corpo. Você quer fazer parte dele? É isso que ele perguntou para aquele menino. Uau! Você quer fazer parte dele? Aí você vai poder andar comigo. Por quê? Porque eu vou me sustentar sobre você, me apoiar sobre você. Porque a cabeça se apoia no corpo, e a cabeça dá vida ao corpo. Então se paga alguma coisa. O que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando de um evangelho muito mais prático e verdadeiro do que aquilo que nós aprendemos. E por favor, irmãos, não olhe de cara feia para mim nessa noite. Eu vou fechar esse grupo de mensagens. Nós estamos aqui apertando um pouco os cintos, porque nós precisamos, sabe, eu preciso conduzir você num lugar onde eu entendo que tudo vai fazer sentido. Ainda que quando você receba parece algo estranho, eu quero dizer, coma e rumine essa palavra, ela vai fazer sentido. E diz a palavra do Senhor assim, Lucas 14, verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Eita! Aqui eu coço a cabeça, irmão. O que você acha disso? Nós continuamos, vamos embora. Vamos acabar esse culto. Vamos mudar de prosa. Uma grande multidão acompanhava Jesus. Voltando-se para ela, para a multidão, o Senhor disse: se alguém vem a mim, mas ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Meu Deus. Irmãos, é inegociável. Irmãos, é soberano. Irmãos, não é brincadeira. Irmãos, é entregar a vida. Ainda, irmãos, que para a gente manter essa palavra, se o custo de manter uma palavra como essa, irmãos, seja ser pequeno, seja ter um grupo, irmãos, menor, porque algumas pessoas não suportam esse evangelho, irmãos, eu fico com o grupo pequeno e com o evangelho verdadeiro, irmãos. Eu não quero multidões vazias, igreja cheia de pessoas vazias, que vivem o evangelho de prateleira fictício, mentiroso. O Senhor está dizendo aqui, olha, se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Olha o verso 28, vamos lá. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem irão rir dele, dizendo: este homem começou a construir e não é capaz de terminar. Irmãos, o Senhor está lançando uma parábola. O Senhor está lançando uma história para poder explicar o que é entrar no reino. E entrar no reino, irmãos, demanda um estudo para saber se sou capaz de pagar o preço. Quem é aquele que começa a construir uma casa, começa a construir uma igreja, começa a construir uma torre e não se assenta e não calcula, e não vê se ele vai ter força para ir até o fim? E chegando no meio do caminho ele desiste, porque não tem como ir até o fim. O Senhor está dizendo, o evangelho é esse lugar que você precisa calcular. E em nome de Jesus, querido, eu não estou botando medo em ninguém. Eu estou dizendo, irmãos, que isso é coisa para gente determinada, que está disposto, irmãos, e sabendo o que está fazendo. Olha o verso 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz.
O Senhor está dizendo, quem é o rei, irmãos, que vai para uma guerra com um exército menor para levar pedrada e paulada? Pensa bem na guerra que você está entrando, Jesus está dizendo. Porque assim é o meu reino. E olha lá o verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Uau! Os aleluias diminuíram. Só uns 3 ou 4. Sabe por quê, irmãos? Porque é difícil dizer aleluia para uma palavra dessa mesmo. É difícil. Sabe por quê, irmãos? Aqui não fala de um discípulo meia boca. Aqui não está dizendo, se você renunciar a metade, você é meu discípulo, mas será um discípulo meia boca. Se você renunciar 1/3 da sua vida, você vai ser meu discípulo, mas vai ser um discípulo e dá uma característica. Não, o Senhor fala, só existe um tipo de discípulo. Ou é discípulo ou não é discípulo. E se é discípulo, terá que deixar tudo por amor de mim. Eita. Eu falei, irmão, nós estamos preparando para o café. E nós precisamos entender o que nós estamos vivendo. Lembra que eu falei no domingo passado, que nós falamos assim, olha, existe a tipologia, o Egito é a tipologia do mundo. Faraó é a tipologia de Satanás. O deserto é a tipologia de um processo. E a terra prometida é a tipologia do estabelecer, do propósito do reino. E nós falamos assim, olha, a grande parte da igreja está no processo, está no deserto. Não está na terra prometida. A grande parte da igreja está no processo, chamado deserto. Uma minoria, muito pequena, já está adentrando a terra. Estabelecendo o reino, vivendo identidade e propósito. E uma minoria também bem pequena, irmão, está lá no Egito ainda. Sabia disso? Que existem pessoas dentro da igreja que estão no Egito. Por quê, irmãos? Dependendo do tipo de dúvidas que você tem, de fraquezas que você tem, de entregas que você tem, você ainda está no Egito, irmãos. Não importa o seu lugar geográfico. Às vezes até você já saiu do Egito fisicamente, você saiu do mundo, agora eu estou indo na igreja. Mas o Egito não saiu de você. Você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você. Porque dependendo, irmãos, das lutas internas que eu ainda tenho, dependendo dos problemas que eu ainda tenho, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos romper com isso. E o que eu faço? Se eu entendo hoje, se eu entendi domingo passado, que eu estou lá no Egito ainda, se eu tenho vontade, irmão, de tomar uma escola no domingo de tarde, você está lá no Egito, irmão. Vamos pontuar aqui para você entender bem o que eu estou falando. Senão, as pessoas falam assim, eu não entendi bem, pastor, a mensagem. Então, eu vou falar bem claro. Se no domingo à tarde, no almoço, você tem vontade de tomar uma escola gelada, você está lá no Egito ainda, irmão. E o que eu estou falando aqui? Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos acusar você, querido. Nós vamos falar que não tem lugar para você na igreja? Não, nós vamos falar que nós estamos prontos a ajudar você a sair desse lugar. Nós estamos falando para você que nós queremos dar a mão para você e falar, cara, tem coisa muito melhor. Vamos beber, deixa o vinho da Babilônia, irmãos, deixa a escola do mundo e vamos beber do rio de Deus. Das águas que descem do trono. Vamos ser incendiados pelo fogo do Espírito. Há coisa muito melhor. Há coisas muito melhores. E o que eu preciso falar? Esconder a minha fraqueza? Não, você precisa chegar e trazer ela a público. Trazer ela a quem pode ajudar, dizendo, olha, eu estou aqui, pastor. O senhor falou lá, eu sou aquele cara, eu estou lá no Egito, como é que eu faço? Querido, vamos trabalhar a palavra, vamos orar junto. Vamos orar junto, vamos buscar junto. Deixa eu ensinar você os processos para sair desse lugar e ser livre, liberto. Porque quantos anos nós vamos viver numa igreja, irmão, numa igreja escrava, numa igreja presa em peias? Porque você está indo na igreja, irmãos, mas o seu pensamento é uma estrutura cativa. As suas atitudes são estruturas cativas. O seu caráter e comportamento são estruturas cativas. Então nós precisamos entrar nesse lugar. Precisamos estabelecer esse lugar. E sair, irmãos, e adentrar a terra que o Senhor está nos dando. Tomar posse da terra que o Senhor está nos dando. Estabelecer o nosso propósito. E para isso o Senhor está dizendo aqui, olha, quem não deixar tudo não pode ser meu discípulo. E por isso, irmãos, que a gente entende em palavras como essa, que o sobrenatural é ativado na vida de homens, irmãos, com atitudes sobrenaturais.
em obediência total à palavra, ou que estão se dando para isso. Por isso que às vezes você fala assim, olha, aquele que não abrir mão de tudo pode ser o meu discípulo. E às vezes a gente fala assim, mas eu não vou honrar o fulano, eu não vou honrar o ciclano. Se para honrar o fulano, irmãos, eu preciso desonrar a Deus, eu vou desonrar o fulano e vou manter o meu pacto com o Senhor. Como assim, pastor? Quer te dar um exemplo? Te dar uma palavra bem pastoral, irmão. A minha casa, e a sua também deveria ser, a minha casa é uma igreja. Antes disso aqui ser igreja, antes de você vir à igreja, você precisa ser igreja. E o seu lar precisa ser a primeira igreja que você faz parte dele. O seu lar precisa ser consagrado, irmão, separado, abençoado. Então, por exemplo, a minha casa é uma igreja, existe um altar de adoração na minha casa. Então, por exemplo, eu tenho tios, como você tem, eu tenho primos, eu tenho pessoas da família que ainda não conhecem o Senhor como nós conhecemos. Ainda não reconheceram na fé a Jesus. Eu os amo de todo o meu coração, é a minha família. Quer ir lá para casa? Seja bem-vindo. Recebe. Encheu a casa deles. Vamos fazer aqui uma festa, e vai isso, faz aquilo, traz aquilo, traz aquilo. Vai trazer, irmão? Não vai trazer, irmão. Vai trazer música mundana, cachaça, 51, Skol para dentro da minha casa? Não vai, irmão. Mas não vai honrar a família, eu vou honrar o Senhor. Se para honrar minha família eu preciso desonrar o meu Deus, irmãos, eu vou honrar o Senhor. E eles vão entender que eu sirvo a um Deus verdadeiro. A palavra é inegociável. Ninguém vai acender um cigarro, irmãos, dentro da minha casa, porque lá é uma igreja. Agora quer dizer que quem fuma não pode entrar na minha casa? Não estou dizendo isso. Quer dizer que quem fuma não é amado? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, irmãos, que a minha casa é um lugar santo. E se você fuma, então você fuma lá fora, na rua. Lá em casa você entra para você aprender sobre Jesus, receber a palavra, entregar a sua vida. Pastor, isso é ser radical. Não sei, irmãos, eu aprendi assim. É isso que eu vou ensinar para meus filhos. E para minha igreja também. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que eu vivo assim? Não é porque, pastor, porque o senhor é doido. Não, quase isso. Mas, por que eu vivo assim? Porque eu fui ensinado assim. Alguém me ensinou assim. E por que nossos filhos serão assim? Porque nós estamos ensinando eles assim também. Porque, irmãos, a Bíblia diz, uma geração contará os meus princípios, a minha palavra, as minhas maravilhas a outra geração. Seus filhos não vão aprender sozinhos se você não ensinar. Talvez não teve quem ensinasse a você. Então às vezes a gente fala, mas nós vamos então, não vai honrar o fulano, não vai não, irmãos, nós vamos honrar o Senhor primeiro. Se para honrar qualquer pessoa tem que desonrar a Deus, irmãos, não. Nós vamos honrar o Senhor primeiro. Vamos ou não vamos, irmão? Nós vamos ou não vamos? Nós vamos ensinar para os nossos filhos, querido. Nós vamos nos colocar em lugares, irmãos, de atrair a promessa, a bênção de Deus para a nossa casa, para a nossa vida ou não. Ou nós vamos ficar compartilhando ainda nossos pensamentos, compartilhando nosso coração, compartilhando, irmãos, tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. O que nós ensinamos para os nossos filhos, irmãos? Servir a Deus é coisa séria e é primária na sua vida, e nada pode entrar no lugar do Senhor. Quer ver uma coisa? Não é uma direção que eu estou dando para a sua vida não, irmãos. Eu estou falando algo que eu entendo na Bíblia e que atuo na minha vida. Domingo é a primícia do Senhor. Domingo é o primeiro dia da semana. E domingo à noite é dia de cultuar. E se meu filho disser, não, nós temos uma festa. Essa festa não serve para nós, porque domingo é dia do Senhor. Não é dia de ir em lugar nenhum, irmãos, é dia do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ele vai crescer entendendo isso. E quando ele tiver 9, 10 anos, eu não vou mais precisar falar isso para ele, porque ele já sabe. Porque assim nós estamos caminhando e criando alguma coisa, honrando o Senhor. Honrando o Senhor. Buscando o Senhor, caminhando com o Senhor. Abra sua Bíblia aí, eu quero mostrar uma coisa para você. Em Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1. Deixa aberto. Deixa eu falar uma coisa para você ficar pensando.
Algumas vezes, irmãos, para seguir o Senhor da forma como deve ser seguida, nós vamos entrar em alguns lugares onde nós vamos precisar de muita graça. Um dia eu li algo que diz assim, olha, tem homens de Deus que não podem se envolver com qualquer função, com qualquer tipo de coisa, com qualquer tipo de serviço, de trabalho. Por quê? Porque vão existir algumas funções que precisam negociar princípios, e homens de Deus não negociam princípios. Ou você esteja pronto, irmãos, a entrar e a saber quem você é, ou então nem entre e nem mexe com isso, querido. Porque conhecendo a Deus, irmão, seja discípulo de Cristo. Amém, Pai. Sabe o que a gente pensa? E eu não estou bravo, viu, irmão? Estou feliz. Sabe o que a gente pensa? Às vezes dentro da igreja, você pensa assim, dentro da igreja é um lugar que se perder a paz, tiver movimentações de luta, de briga, de guerra, então não é do Senhor. Por que não é do Senhor? Porque está na igreja. Está certo isso ou errado? Parece que está certo, né? Não, pastor, porque mesmo na igreja pode ser então que Deus não estava ali, por isso que aconteceu aquilo. Eu quero dizer, irmãos, que a Bíblia fala que Jesus entrou num lugar e era a igreja, a casa de Deus. Naquele lugar existia um comércio, então quebrou o princípio. Aí era a casa de Deus e o próprio Deus, na figura de Cristo, que falou, eu vou alinhar isso aqui. Aí ele pegou uma zorrague, um chicote, e ele resolveu colocar a casa em ordem. É um lugar que quem via, falava, isso aqui não é culto não, filho, aqui está acontecendo alguma coisa. Mas era a casa de Deus e a atuação do próprio Deus. Como é que nós vamos fazer, irmão? O que eu quero dizer para você? Que para alinhar, irmãos, ou para estabelecer e praticar a justiça, muitas vezes a paz vai ter que se ausentar. Conflitos vão ter que aparecer. Não estou falando lá de fora, estou falando na igreja e na família. Então você que pensou assim, eu preciso resolver tudo em extrema paz, porque senão não é de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Não estou falando que sua família, querido, estou falando que sua família tem que ser um pé de guerra. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes a paz se vai. Para quê? Para que se aplique a prática do posicionamento que o Senhor espera. Então eu estou falando de uma igreja onde o próprio Jesus chegou. E na igreja, diz ali que os mercadores fizeram um comércio, vendia pombas, animais dentro da igreja. Jesus foi lá e falou, eu vou dar um jeito nisso aqui. Aí diz que ele foi lá, não foi no ímpeto assim não. Ele foi lá, sentou, pegou umas tiras de couro e começou a trançar um chicote. Começou a fazer uma azorrague, 12 tiras trançadas. A Bíblia não fala que ele pegou, diz que ele fez. E quando ele chegou lá, irmão, igual o Beto Carreira assim, ó, estalou o chicote, aí é perna para quem te quer, porque ele virou as mesas, chutou as pombas. Quem fez isso, pastor? Jesus, que ele está na Bíblia. Ali era um ambiente de paz. Naquele momento, era a igreja e era o próprio Deus atuando, mas parecia um ambiente de guerra. Guerras precisarão ser instaladas para que o reino seja estabelecido. Para que o reino seja estabelecido. Sabe o que o próprio Jesus falou? O objetivo do Senhor é trazer paz no meio das famílias, no meio das casas, mas o Senhor falou assim, haverá momentos que até no meio das famílias, por causa de mim, não é por causa do diabo, por causa de mim, vai haver desavença. E sou eu fazendo, não é Satanás. Porque eu preciso de pai e mãe posicionados. Sabe aquela palavra que diz assim, olha, quem me negar diante dos homens, naquele dia eu negarei diante do meu Pai que está no céu. A gente aplica muito isso para fazer um apelo. Quem aqui quer aceitar Jesus nessa noite? Você vem. Porque a Bíblia diz, se você aceitar diante dos homens, você está reconhecido. Se você negar diante dos homens, ele nega. Você pode aplicar isso? Sim, pode. Mas querido, você
não nega Jesus diante dos homens quando você não vem à frente aceitar Jesus. Você nega Jesus diante dos homens quando você conhece a palavra, no seu trabalho, na sua família, no seu serviço e não a cumpre. Você nega Jesus diante dos homens quando no seu lazer, nas suas festas, no seu trabalho, na sua família, você senta numa roda. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como um ribeiro de águas, como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Existe um preço. Tudo que fizer prosperará. Esse é o evangelho. O que eu faço para que tudo que eu fizer, pastor, prospere? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém em caminho de pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores. Antes tem todo o seu prazer. O seu prazer não é festa, não é bebida, não é roupa. O seu prazer é a minha lei, e ele medita nela de dia, de noite, de dia, de noite. Tudo que ele fizer vai prosperar. Aleluia! Tudo que ele fizer vai prosperar. Você entende isso? Olha para mim de cara feia, meu irmão, eu gosto. Olha para mim, faz cara feia, olha para mim. Diz só assim: eu estou entendendo, pastor. Eu estou entendendo. Eu estou nervoso, mas estou entendendo. Aleluia. Tudo que fizer prosperará. Ou a Bíblia é uma mentira, ou eu que sou o impostor da história. Porque se eu entro para fazer o que a Bíblia determinou, não tem como as promessas não me perseguirem. As minhas bênçãos, diz Deuteronômio 28, me seguirão. As bênçãos do Senhor me seguirão e me alcançarão. Deus não te chamou para correr atrás de bênção, cara. Deus não te chamou para correr atrás de coisas materiais. Deus te chamou para correr atrás dele. Se você correr atrás dele, você vai correndo e as bênçãos vêm atrás. Você vai para lá, as bênçãos vêm atrás. Porque as bênçãos correm atrás daqueles que honram ao Senhor. Está difícil? Pare de olhar para coisas. Pare de olhar para o comércio, para o investimento, para não sei o que. Olhe para Jesus. Mude a sua vida. Consagre o seu coração. E virá, irmãos, a reboque tudo aquilo que Ele prometeu. A condição é: se santifica, muda, transforma. Olha lá, deixa aí, não acabei não, Daniel. Abre Mateus 10, só para te mostrar uma coisa. Diz assim, olha, Mateus 10, 32, deixa aberto em Daniel 1. Mateus 10, 32 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. É essa palavra que nós falamos. Quem quer aceitar Jesus, a Bíblia diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Agora olha o verso 34, irmãos, que eu estava falando. Não pense vocês que vim trazer paz à terra. Não. Eu não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Eita Jesus. Joga fora, irmão. Não fica com essas partes da Bíblia, não. Verso 35, pois vim causar divisão entre homem e o seu pai, entre filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão aqueles que estão dentro da sua própria casa. E agora, irmão? Sabe o que isso quer dizer? Ué, pastor, é isso que a gente tem que viver? É claro que não, irmão. Não está dizendo que esse é o objetivo, querido. Nós precisamos entender a Bíblia. Aqui está falando de um posicionamento. Primeiro eu aplico a palavra de Deus na minha vida, e a palavra aplicada na minha vida garante que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas no processo em que eu e a minha casa servem ao Senhor, vai, irmãos, exigir posição. E nessa posição eu me tornei agora uma espada. Por quê? Porque eu não negocio mais. Alguém na casa tem que dizer: aqui chega, aqui não se negocia mais. E tomara que seja o sacerdote, o pai.
Aqui não se negocia mais. E aí, irmãos? Aí tem o bico da mãe, o bico dos filhos, o bico dos primos. Oh, mas por que não sei o que? Não, não tem não. Nós vamos servir ao Senhor. E Deus diz assim. Aí o que você está fazendo a partir desse momento? Você está trazendo, irmãos, espada. E o que é espada, irmão? A palavra. Você está trazendo a espada. Você está posicionando. Você se posicionou. E agora? Agora você parece que causou uma confusão. Calma, irmão, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Por quê, irmãos? Aí não é Deus que está no negócio, é o diabo. Não, o diabo, irmãos, é se você ceder como sacerdote e fazer tudo aquilo que quebra o princípio da palavra. Aí todo mundo ficou feliz. Todo mundo da casa ficou feliz, você quebrou o princípio. Mas se você permaneceu no princípio, e por causa disso, irmãos, deu cara feia, choro, uma discussãozinha, permaneça. Seja homem, irmãos, e homem de Deus. Seja mulher, mulher de Deus. E diga, não tem negócio aqui não. A palavra e o Senhor são soberanos. Nós servimos a um Deus verdadeiro. Ah, você é radical, irmão. Que evangelho que você conhece, irmãos, que não é radical? Homens foram cerrados ao meio para que nós estivéssemos aqui. Na nova aliança, Tiago perdeu a cabeça em praça pública para que eu estivesse aqui. E você quer brincar, irmão? Não. Nós vamos entrar e tomar. A Bíblia diz em Gênesis que a nossa geração vai tomar a cidade dos nossos inimigos. Nós vamos viver um evangelho de verdade. Então está aí, ó, o Senhor falou. Em alguns momentos, eu mesmo, Deus, vou trazer espada e não paz. Lembra do sofisma que nós falamos no início de textos? Como? A alegria do Senhor é a minha? A alegria do Senhor é a minha? Ah, todo mundo conhece isso. Aposto que se eu perguntar onde está isso na Bíblia, ninguém sabe. Mas está lá. Mas porque é um dos textos que a gente mais conhece. Por quê, querido? Porque a gente canta e puli, dança e canta e roda. O que é isso, gente? É porque a alegria do Senhor é minha força, cara. O que isso tem a ver, irmão? O que isso tem a ver com o que a palavra está dizendo? E canta e puli, dança e lá. A alegria do Senhor, cara, eu estou alegre aqui. Diz, não é a sua alegria, é a alegria dele. A alegria dele te faz forte. A alegria dele é tua força. O que isso quer dizer então, pastor? Quer dizer, querido, que se você estiver triste, olha aqui para mim, eu estou terminando. Se você estiver triste, cansado, decepcionado, como lemos aqui no início, cansado, sobrecarregado, perseguido e decepcionado, mas nele, dentro do princípio, quando você olhar para o Senhor, Ele vai dizer assim para você, ó, sabe o que quer dizer, irmãos? Ele está feliz. Ele está feliz. E se Ele está feliz com a sua posição, Ele te faz forte. Se Ele está feliz com a sua posição, Ele te faz forte. Isso é a alegria do Senhor, é a minha força. Isso quer dizer. Por isso, irmãos, quando você estiver triste, e essa tristeza está sendo porque você está num processo de se tornar alguém melhor do que você já foi, não se desespere, olhe para o Senhor. Deus, parece que o mundo está acabando, Deus, e agora? Olha para Ele, se Ele estiver sorrindo, o Pai estiver com um sorrisão largo, irmão, te alegra. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a tua força. Ele te faz forte. Ele te faz forte. E antes você está triste, mas está forte, strong, forte, do que você está feliz e está fraco. Você quer sua família feliz ou você quer sua família forte?
pai tomou uma posição e todo mundo me lindrou. Oh Deus, arrumei foi uma guerra aqui com essa história agora. Seja forte, homem, você é sacerdote. A mulher embirrou, os filhos agora, todo mundo ficou chateado. Aí você está na prova, está na pressão. Olha para Deus, cara, olha para Deus. Aí você vai orar e fala, Deus, e agora? Aí Deus olha para você e faz assim, ó. Deus fala, é isso aí, cara. Sabe o que acontece? A força do Senhor se estabelece sobre a sua casa. Seus filhos parecem que estão tristes, mas eles estão fortes. Seu casamento é rocha, cara. Seus filhos são alinhados no propósito. Porque parece que eles ficaram bicuda. Eu não vim aqui, irmãos, eu não estou criando família para fazer filho feliz. Eu estou criando filhos para serem fortes no Senhor. Para que ainda que eles tenham que ser decepcionados por mim, para agradarem a Deus, que assim seja feito. Para que na tristeza dele, para que na tristeza deles, a força do Pai se estabeleça sobre a vida deles e os faça fortes. Abre aí para a gente terminar, vamos ler esse texto aqui. Vou nem ler o texto, só vou te dar a introdução, porque é disso que nós estamos falando. Daniel capítulo 1 diz assim. Daniel 1:1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Você conhece a história, eu vou contar para você. Está dizendo que, Daniel 1, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, que era um rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E ele, o que ele fez, irmãos? Levou de Jerusalém, levou do reino de Judá. Continua lendo todo o capítulo 1 de Daniel, você vai ver que levou príncipes. Levou príncipes. Foi levado vários príncipes, dos melhores que tinham, da nata de Jerusalém. Da nata do reino de Judá foi levado os melhores príncipes. Diz aqui que eram homens bonitos, formosos, inteligentes. Não é qualquer pessoa não, levou muita gente. Para quê? Diz Daniel capítulo 1 que esses jovens, presta atenção, eles iam assistir e serem assistidos no palácio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ali eles ficariam, sabe por quanto tempo? Está aí no texto. Diga comigo, 3 anos. Eles ficariam 3 anos no palácio do rei Nabucodonosor, onde eles seriam tratados do melhor que a Babilônia tinha. O que era o melhor que a Babilônia tinha? O vinho da Babilônia e as iguarias do rei. E ali eles ficariam por 3 anos. E depois desses 3 anos seriam separados os melhores que tivessem sido selecionados para serem então secretários, auxiliares de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o maior império que existia nesse tempo. Então, irmãos, foram levados vários jovens de Jerusalém. Quando chegou lá, existe Daniel, escuta, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. 4 pessoas. E eles juntaram esses 4 assim, conversaram, fizeram uma oração e falaram assim: dá uma olhada no que esse povo está bebendo. Eles bebem do vinho da Babilônia e eles comem das finas iguarias do rei. Aí sabe o que eles perceberam? Eles perceberam que os cálices, que tomavam o vinho eram os cálices do templo. Eles estavam defraudando, irmãos, o templo. Eles estavam escarnecendo de Yahvé, o grande Deus. Os cálices que estavam sendo bebidos, os vinhos da Babilônia, as bandejas que serviam as finas iguarias do rei, eram as bandejas do templo do Senhor. Então Daniel chora por causa disso, chama seus amigos e fala assim: cara, o que nós fizemos para vir parar aqui? Parece a gente, né? A gente estava lá e a gente serve ao Deus de toda a terra. O nosso Deus é Yahvé, o Senhor dos senhores. O nosso povo é o povo mais forte do mundo, porque nós temos o Deus mais poderoso da terra. Só que o que aconteceu? Nós vimos parar aqui. E não tinham 4, irmãos, tinham vários, mais de 100 jovens levados. Só que 4 homens, quem que eu falei? Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego decidiram: nós não vamos tomar do vinho da Babilônia,
e nós não vamos comer das finas iguarias do rei. Aí chamaram o copeiro-chefe e disseram assim: cara, faz um favor para nós, nos deixa comer somente, olha o preço, irmão, olha o sobrenatural. Nós vamos acabar aqui. Põe seus olhos em mim. Deixa a gente tomar somente água e comer somente legumes. Aí o homem falou: o quê? Como é que é? A gente quer só água. Cara, esse vinho é o melhor vinho da terra. A Babilônia hoje produz o vinho mais cheiroso, gostoso da terra. A gente não quer esse vinho e muito menos tomar nos utensílios que eram do templo do Senhor. Nós não vamos tomar do vinho e não queremos comer carnes, as carnes da Babilônia. Nós não queremos comer das iguarias da mesa do imperador, do grande rei. Nós vamos comer somente legumes e beber água. Faça isso por 10 dias e então você tire suas próprias conclusões. Aí o copeiro-chefe falou assim: vocês são doidos? Vocês são prisioneiros de guerra, capturados lá em Judá, lá em Jerusalém, no reino de Judá, e trazidos para cá. Vocês estão assistindo o rei, o imperador. Se eu deixo vocês comerem qualquer coisa, e vocês vão ficar com uma aparência muito mal abatida, quando o imperador passar aqui, Nabucodonosor, e ver o jeito que vocês estão, pele e osso, vai dizer o quê? Que a culpa é minha. Em vez de vocês perderem a cabeça, sabe quem perde? Eu. Aí o copeiro-chefe falou: não, negativo, vamos parar com essa conversa. E eles insistiram. Falaram assim: faça uma prova, só 10 dias. Não fala para ninguém, só 10 dias você chega e dá para nós somente água e legumes. Água e legumes. Água e legumes. Cenoura, chuchu, beterraba, só na aguinha, irmão, sem sal. Você já ficou uma semana só comendo isso? Já ficou uma semana, 10 dias? E um mês? Aí, irmãos, foi feito a prova. Ele chegou e permitiu: tá bom, vocês vão comer isso aqui, tá beleza, então tá certo. Aí diz que passaram 10 dias, diz o texto, irmãos. Vem o copeiro-chefe e vem olhando homem a homem, príncipe a príncipe, homem a homem, que foi trazido de Jerusalém, do reino de Judá, aquele tanto de jovem que está ali. E ele vai olhando um por um. E quando olha para Daniel, Mesaque, Sadraque, Abidnego, diz que a aparência deles era mais forte. A aparência deles era mais forte do que todos os outros jovens. Isso você sabe, né? Agora presta atenção no que nós estamos conectando aqui nessa história. Não tinham, queridos, só 4 jovens, existiam centenas, muitos. Todos os outros jovens estavam tomando do vinho da Babilônia e comendo das finas iguarias do rei. Estão entendendo? Estão comigo? E só esses 4 estão pagando um preço. Agora eu penso com você, irmãos. Todo dia vem essa aguinha aqui e a batatinha cozida sem sal. E você come no primeiro dia, no segundo, e no terceiro, no quarto, no quinto. 10 dias vai passar rápido, aí você foi aprovado. Quando você foi aprovado, eles olharam e viram que vocês estavam fortes, então liberaram. Só que, irmão, o propósito acaba dentro de quanto tempo? 3 anos, filho. Tá ligado? Na interpretação da palavra, 3 anos. Você já pensou em comer batata, irmãos, e água? 3 anos. 3 anos. Aí o que aconteceu? Passou 10 dias, e 20 dias, e 30 dias, e um mês, e o segundo mês, e o terceiro mês, e o quarto mês, e 6 meses. E eles estão comendo o quê? Água e legume. Você não pensa, irmãos, que muitas vezes eles sentaram os 4 assim, se abraçaram entre eles e choraram e disseram assim: para que nós estamos fazendo isso? Para que nós estamos fazendo isso? Esses homens que estão ali não são ímpios. Aqueles homens ali, que estão ali, não são gentios, eles são hebreus. Todos esse grupo que está aqui foram circuncidados ao 8º dia. São hebreus. Eles celebravam a Páscoa, adoravam o mesmo Deus que a gente adora, é do mesmo povo que a gente é. Só que eles não pagam o preço que a gente paga. E olha para eles estão numa outra terra, mas eles estão rindo, celebrando, bebendo do vinho e comendo das iguarias. E nós estamos aqui 6 meses comendo isso aqui.
Para que nós estamos fazendo isso? Está entendendo, irmão? Para que nós estamos fazendo isso? Qual que é o objetivo de tudo isso, querido? Para que você serve a Deus? Para que você vem na igreja terça-feira e quinta-feira e domingo e de novo, pastor, e toda hora e todo dia? Você nunca parou um dia na fé e disse assim: será que vale a pena mexer com esse negócio de crente? Vou meter o pé nisso. Fala a verdade para mim, irmão. Eu já. Talvez, né, você tenha mais fé que eu, irmão, mas esse treino não está funcionando nada não, vou largar a mão disso. Porque olha esse povo. Esse povo bagunça, rouba, prostitui, se embebeda e faz tudo e parece que está... Isso é a síndrome de Asaf no Salmo 73. Quando Asaf olha para o povo mundano e diz: ó Deus, olha só esse povo e olha para mim. Deus falou: cabeçudo, vem cá. Pegou na mão dele, levou ele dentro do templo e a glória de Deus se estabeleceu lá dentro. Asaf só tremia e chorava e o Senhor falou: essa é a tua herança. Uau! Lê o Salmo 73, Asaf: os ricos têm carros e os poderosos têm mansões, e eu sirvo o Senhor para quê? O Senhor falou: vem cá, filho. Levou ele dentro do templo, irmãos. Não tinha ninguém no templo, só estava o Asaf e o próprio Eterno. O Eterno fechou a porta do templo e fez assim, ó, estabeleceu o culto, irmãos, da eternidade, a glória de Deus. E Asaf falou, e começou a ser tocado por uma presença tão forte. O Senhor falou: essa é a tua herança, rapaz. Para quê, irmão? Vale a pena. Vale a pena. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você está vendo jovens que estão aqui. Daniel era um jovem. Você que não é tão mais jovem assim. Você já viu, querido, na faculdade, você estuda, e você ora, se santifica, toca no coral da igreja, é ministro de adoração, é líder de intercessão, e você vai em todos os cultos, estuda. Aí tem um cara do seu lado que é cachaceiro, sem vergonha, prostituto, ladrão, aquelas peças raras que existem assim. Você fala, aí quando vem a nota da prova, ele tira uma nota maior que a sua. Aí você fala: não pode, isso aqui está errado. É só eu, irmão, que passo por isso? Parece que está todo mundo com cara de boneco de plástico, assim, boneco de cera. É só eu que passo por isso? Na minha faculdade, na primeira prova, eu falei: não, Deus, Senhor, para mudar isso aí, esse trem está errado. Eu estou pregando para esse povo aqui, igual um papagaio, falando, pregando, buscando o Senhor. Esses picaretas aqui que não quer nada com nada e pensa num povo que é ruim. Aqui o cara tira nota maior que eu. Você já viu, irmãos? Você está lá e tem seu amigo de trabalho, está lá com seu amigo de trabalho, e você vê o cara no trabalho que mente, o cara no trabalho que faz as maracutaias no trabalho, o cara que rouba a empresa, o cara que trai a mulher, está lá no seu trabalho. Aí quando chega nas férias, entra você e ele junto de férias. Aí você entra nas férias, está lá com seus filhos, e às vezes você não tem dinheiro, irmãos, nem para ir comer um churrasco em Uberlândia. Aí abre o Facebook, ele está lá nos Estados Unidos. Aí você fala assim: meu Deus, esse cara aqui, Deus, é esse, como se Deus não soubesse. Aí você vai passar a ficha dele para Deus. Ó Deus, esse cara aqui eu vou te dizer como é que ele é. Esse aqui é peça rara, hein? Se eu fosse o Senhor, eu olhava melhor. Põe um óculos melhor aí, Deus, que o Senhor não sabe o que está fazendo não. Que esse aqui, pensa num homem ruim. Quase que você fala assim: Deus, dá uma olhada melhor para cá, Deus. Olha melhor para o meu lado aqui, que a situação aqui, eu não tenho dinheiro para pagar o gasolina, o pedágio, comer num bom restaurante com toda a minha família e vir embora uma noite. Esse cara está 20 dias nos Estados Unidos gastando tudo. Tem gente na igreja, irmãos, jovens na igreja, que eles são os únicos da família que servem ao Senhor. Aí sabe o que eles veem? Eles estão buscando a Deus, lutando com Deus, e na família deles, na escola deles, eles veem aquele outro aluno lá, que também faz tudo errado na escola, briga, xinga e distrata os professores, faz tudo que tem que fazer de errado. Mas quando ele sai
e encontra aquele menino com a família dele, ele vê que a família daquele menino é uma família mais entrosada que a sua própria família. Ele fala: olha aquele cara lá que faz aquela coisa toda na escola, ele está sentado com o pai, com a mãe, em risos, em abraço numa mesa. Minha família nunca sentou junto para comer um almoço, é só guerra. Aí você senta e fala assim: vale a pena? Para que isso? Para que tudo isso? Vale a pena fazer jejum de agosto de 30 dias, ficar sem comer arroz, feijão, leite, macarrão, pão? Para que isso tudo? Será que não é um exagero? Será que não é ser muito radical? Esses meninos, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, olha para mim, nós estamos terminando, e pensa no que eu vou falar para você. Quando eles chegaram na Babilônia, disseram assim: vamos mudar o corte de cabelo deles. Eles são cabeludos. Hebreus têm barba comprida e cabelos compridos. Na Babilônia nós temos cabelos curtos ou raspados e sem barba. E tiraram e mudaram a cabeça deles, mudaram o corte de cabelo. Essas roupas que vocês usam, roupas de hebreus, essas roupas não são a nossa. Nossas roupas usam chapéu, é uma roupa mais festiva, mais bonita do reino. Mudaram a roupa deles. Falaram assim: olha, seus nomes vão mudar. O nome deles eram outros. Era Belsazar, Ananias, Azael e Azarias. Vamos mudar o nome. E botaram Mesaque, Sadraque e Abednego. Tentaram mudar até a identidade dessas pessoas. Isso que a Babilônia faz, tenta tirar, roubar a identidade. Aí quando chegaram assim: vamos mudar também a comida. Eles falaram: não, a comida não. Um homem se mantém de pé por aquilo que ele se alimenta. Nós não vamos comer das iguarias do rei. Vou te falar mais uma coisa, copeiro-chefe. Se a resposta tua for não, pode nos mandar para a forca agora. Nós não comeremos, não defraudaremos o templo do nosso Deus, não beberemos vinho num cálice tirado do templo de Yeshua, do templo de Yahvé. Aquilo do que um homem se alimenta o mantém de pé. Nós não vamos comer da mesa do rei, porque nós nos alimentamos da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos manteve de pé até aqui. E aí eles fizeram uma posição. Só que eles choravam, irmãos, durante 3 anos. Por quê? Eles estavam felizes? Diga assim: não. Eles estavam tristes. Tristes, acuados, preocupados, nervosos. Estavam tristes, mas estavam fortes. Por quê, pastor? Porque a alegria do Senhor, irmãos, é a minha força. Porque a alegria do Senhor, irmãos, me faz forte. E eles chegavam, conversavam entre eles, oravam uns com os outros, e passava na cabeça deles: vale a pena, como talvez passou na sua cabeça essa semana, vale a pena. Aquela igreja lá só tem doido, aquele tal de Mevan, é coisa de louco aquilo lá. Vale a pena seguir aqueles loucos lá? Vale a pena falar em preço, naquelas coisas aradas, tudo vale a pena. Por quê? Porque eu olho para todo mundo fazendo diferente, e parece que não estão fazendo de qualquer jeito, minha vida está igual a deles. Assim pensavam, irmãos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Parecia que não tinha diferença nenhuma, até quando se estabeleceu a fornalha. Até que se estabeleceu a fornalha. Aqueles outros meninos, aqueles outros rapazes, eles não estavam tristes, irmãos, eles estavam felizes, mas eram fracos. Eles nunca experimentaram o sobrenatural de Deus. Eles nunca se moveram em algo, irmãos, onde viram e presenciaram a glória do Eterno. Agora, Mesaque, Sadraque e Abednego, Daniel estava fora dessa, 3 desses homens. Acabou o propósito, 3 anos, eles já foram escolhidos como um dos melhores para assistir diante de Nabucodonosor. Ou seja, já está vendo a diferença. De todos aqueles jovens, os 4 foram escolhidos. Vocês ficam no palácio de Nabucodonosor, vocês vão assistir o imperador, aquele rei mais forte da terra. Começou a fazer diferença. E chega um tempo em que se estabelece agora uma imagem de Nabucodonosor e diz assim: toda a terra da Babilônia adorem essa imagem. E eles dizem novamente: nós não adoramos imagens. O que é isso, irmãos? Posicionamento. O que eles eram, irmãos? Auxiliares. Eles eram secretários de governo. Corrompam-se, nunca! Nós não
nos curvamos diante de estátuas. Então você vai para a fornalha e ela vai vir 7 vezes. Eles falam, pode botar 70. Mas nós não vamos nos curvar. E a palavra diz assim, que pegaram esses homens e mandaram aquecer a fornalha sobremaneira. E Nabucodonosor estava furioso, irmãos, porque aqueles homens não se ajoelhavam, ou seja, não se prostravam à idolatria, não davam lugar a outros deuses. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E quando falamos de outros deuses, às vezes a gente pensa, irmão, no São Sebastião, no Santo Antônio. Outros deuses, o marido, a esposa, os filhos, o dinheiro, o título, as festas, o lazer. Deuses que roubam o lugar de Deus em nossas vidas. O cargo, a fama, os bens. Deuses que anulam o lugar de Deus na nossa vida. Eles falaram, nós não nos curvamos. Então acendeu-se a fornalha. Aí diz, irmãos, que quando aqueles homens que foram abrir a fornalha, para que fossem jogar aqueles homens lá dentro, abriram a fornalha, o calor que saiu da fornalha fulminou os soldados, e eles morreram na hora. Para você ver o grau que estava. E eles juntaram os 3, Mesaque, Sadraque e Abednego, olharam um para os olhos dos outros e fizeram a última oração. Irmãos, como eu queria ver um negócio desse. Como eu queria, irmãos, ter o privilégio de andar com pessoas assim. Eles olharam e disseram assim, Deus vai nos salvar. Deus é conosco. Deus vai fazer tudo agora. Aí você pensa, será que esse homem tinha muita fé? Claro, mas aí o versículo seguinte diz assim, mas também se não fizer, a gente vai morrer. Ou seja, que fé é essa, irmão? Deus vai fazer ou Deus não vai fazer? A Bíblia diz que eles disseram, o Senhor vai à frente, o Senhor vai nos proteger, o Senhor nos livra, mas também se não livrar, nós morreremos. Sabe qual é a frase, irmãos, que eu penso que eles falaram? Olharam um para os olhos dos outros e disseram assim, se nós aqui hoje morremos, nós vamos morrer por aquilo que até agora vivemos. O que faz a tua vida ter sentido, cara? O que faz a tua vida ter valor? Olhou um nos olhos dos outros e diz, se tivermos que morrer aqui, se aqui acaba a nossa história, então morremos satisfeitos por viver até aqui aquilo que valeu a pena. E quando eles viram que a fornalha já estava aberta, irmãos, e que eles estavam já para ser jogados lá dentro, eles deram um tapa um na mão do outro e disseram, valeu, cara, nos encontramos na eternidade, porque parece que não vai ter jeito não. Só que, irmãos, existia algum lugar, não sei se algum lugar de vidro, não sei, que o rei ficava assistindo com seus auxiliares, o povo ser queimado lá dentro da fornalha. Olha que coisa linda. E lá de fora dava para ver o povo dentro da fornalha. E o texto, irmãos, que eu vou passar para você aqui, não vou ler para a gente ganhar tempo. O texto diz que pegaram esses homens, ataram as suas mãos e os pés. Presta atenção, irmãos, faz toda a diferença. Ataram suas mãos e ataram os seus pés, e colocaram neles roupas festivas, colocaram um chapéu bonito com uma pena, e colocaram uma túnica de auxiliar de rei, e colocaram sapatos, e colocaram braceletes no seu braço. Estavam, irmãos, morrendo com toda a pompa, e ataram as suas mãos e os pés, e então jogaram eles lá dentro. Irmãos, quando aqueles homens caíram, irmãos, o tal do Nabucodonosor está olhando lá e dizendo, epa, peraí, tem alguma coisa estranha, é um mistério. Eu falei para que jogassem 3 homens na fornalha, mas existem 4 homens lá dentro. Vale a pena, irmão? Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Eu falei para que jogassem 3 homens na fornalha, mas tem 4 lá dentro. Qual é a fornalha que você está passando? Talvez você esteja passando nela sozinho, e por isso está tão difícil. Mas você não deveria estar sozinho nela, irmãos. Deveria ter mais um com você. Eu mandei jogar 3 homens na fornalha, mas existe um 4º homem, e o aspecto desse homem é como o filho dos deuses. É Ele mesmo, o Filho de Yahvé, Yeshua HaMashiach, o Senhor dos Senhores. Aleluia!
O engano de Nabucodonosor existe um quarto homem. Não era o quarto homem, irmãos, era o primeiro homem. Se ele fosse o quarto homem, aqueles 3 tinham sido fulminados antes de cair lá dentro, como foram os soldados. Mas depois que o calor saiu e os soldados que abriram a tampa da fornalha morreram, o próprio Yeshua entrou lá dentro da fornalha, irmãos, e fez assim, ó, e mudou a temperatura. E agora disse: filhos amados, perseverantes, aqueles que jejuam 3 anos, a água e legumes podem entrar na fornalha. Está pronta para recebê-los. Vale a pena? Vale a pena? Pode entrar na fornalha. E eles caíram lá dentro, irmãos. E diz a história que aqueles que estavam observando viam 4 homens que passeavam livremente dentro da fornalha. Eles estavam andando um do lado do outro, e diz: eu vejo 4 homens, Mateus, e eles estão passeando dentro da fornalha. E aquele 4º homem parece o filho dos deuses. É ele mesmo. É o carpinteiro de Nazaré. Yeshua é o seu nome. E mudou toda a temperatura daquele ambiente. Agora eles estão de boa lá. E diz, irmãos, que quando eles foram tirados daquele lugar, olharam, e o capacete e o chapéu estava perfeito, as botas perfeitas, as túnicas perfeitas, os braceletes perfeitos. Aí deram uma cheiradinha nele, uma cafungada assim, ó. Nem cheiro de fumaça havia neles. Mas você notou uma coisa? Eles entraram atados e saíram libertos. Eles entraram atados e lá dentro eles estavam livres. Sabe o que o Senhor está te dizendo nessa noite, querido? Que se o Senhor não te salva fora da fornalha, pode entrar lá dentro, irmão. Vai com fé, o Senhor está te esperando dentro dela. Ele está te esperando dentro dela. Se o Senhor não te salva fora da fornalha, pode entrar, Ele está te esperando dentro dela. Quer saber mais? Está difícil? A fornalha é o ambiente que te torna livre. Entraste na fornalha e ali tem pressão, tem dificuldade, tem desgaste, mas você sairá da fornalha não morto, não destruído, mas liberto de tudo aquilo que te prendia. Porque uma fornalha, a fornalha que Deus permite que você passe, a fornalha que Deus coloca para que você passe, tem o poder de libertar você. Então você entra naquela fornalha e ela não vai queimar um fio de cabelo seu, mas as amarras das suas mãos e as correntes dos seus pés serão destruídas. Porque a fornalha, a luta, a prova é o ambiente de Deus para libertar a sua vida. E quando eles saíram de lá, aqui nós acabamos e vamos orar. Nabucodonosor falou: chama esses meninos aqui, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Arranca aquela estátua de lá, põe ela para fora. Derruba essa estátua, a estátua dele mesmo, irmão. E ele diz assim: eu declaro que os homens da Babilônia respeitem, reverenciem. Uau! Pensa que história, irmão. O Deus de Mesaque, de Sadraque e Abidnego, porque não existe Deus na terra que possa livrar como o Deus deles. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Eles passaram tanto tempo, irmãos, tristes, solitários, angustiados, mas estavam fortes. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Quando você vê a sua família, pai, quando você vê a sua família, mãe, triste, chateado, angustiado, porque você está levando eles a cumprir o propósito,
Não se preocupe, olhe para o Senhor. Se Ele disser, ok, estou contigo, se alegre. Porque ainda que eles possam estar tristes, estarão fortes. E o seu papel é levantar uma geração forte, não uma geração feliz. Isso quer dizer, pastor, que nós não seremos felizes? Eu não falei isso, querido. Eu quero dizer que felicidade vai, que felicidade vem, que felicidade vai, que felicidade vem, mas que a força permanece. Eu quero dizer que estando feliz ou estando triste, sempre estaremos fortes.